Se eu tivesse que recomeçar a minha vida financeira hoje, sem patrimônio, sem experiência, sem saber praticamente nada sobre investimentos, mas pudesse escolher 10 livros para ler, seriam exatamente esses. Eu digo isso porque, olhando para trás, percebo que praticamente todas as decisões financeiras que mudaram a minha vida começaram muito antes de eu comprar a primeira ação na bolsa de valores. Começaram quando eu comecei a mudar a minha forma de pensar sobre dinheiro. Hoje, com mais de 4 anos investindo e construindo patrimônio, eu consigo enxergar exatamente quais livros fizeram a diferença e também quais são famosos e não entregam tanto para quem está começando. Então, nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar com você os 10 livros que eu recomendaria para qualquer pessoa que quer organizar a vida financeira, começar a investir e construir patrimônio, guardar dinheiro. Eu já te adianto uma coisa, viu? Essa lista não tá organizada só pelos mais famosos. Ela tá organizada pela sequência que eu realmente seguiria se eu estivesse começando hoje. Então, antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque não te custa nada, me ajuda muito e assim você recebe todos os próximos vídeos aqui do canal. Clicou aqui embaixo? Se inscreveu? Então vamos começar. O 10º livro é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu vou começar com um clássico aqui. Apesar de ter sido escrito há quase 100 anos, ele continua extremamente atual. E sabe por quê? Porque o dinheiro mudou, mas o comportamento humano praticamente não. E o maior ensinamento desse livro é extremamente simples. Pague a si primeiro. Ou seja, antes de pagar boletos, antes de gastar, antes de comprar qualquer coisa, você separa uma parte da sua renda para construir o seu patrimônio. Parece simples, né? Mas é exatamente o contrário do que a maioria das pessoas faz. Elas recebem, gastam e tentam investir aquilo que sobra. Só que o grande problema é que nunca sobra. E esse livro me ensinou que investir precisa ser tratado como uma conta obrigatória. Assim como a água, a energia, a internet, você paga primeiro, depois organiza o restante. Pode parecer uma mudança pequena, mas ela muda completamente a sua capacidade de acumular patrimônio. O 9º livro é o livro Pai Rico e Pai Pobre. Esse talvez seja o livro de finanças mais conhecido do mundo. E existe um motivo para isso. O livro não ensina sobre investimentos, ele ensina uma nova forma de enxergar dinheiro. Foi nele que muita gente teve o primeiro contato com dois conceitos que deveriam ser ensinados na escola: ativos e passivos. Ativos são aquelas coisas que colocam dinheiro no seu bolso e passivos são aquelas que tiram dinheiro do seu bolso. Pode parecer uma definição simples, mas ela muda completamente a forma com que você consome as coisas. E depois de entender esse conceito, você deixa de perguntar: eu consigo comprar isso? E começa a perguntar: isso vai colocar dinheiro no meu bolso ou tirar dinheiro dele? Essa pequena mudança de mentalidade faz você começar a construir patrimônio de forma muito mais consciente. 8º livro, Os Segredos da Mente Milionária. Existe uma frase desse livro que nunca saiu da minha cabeça: se o seu modelo de dinheiro não estiver programado para o sucesso, nada do que você aprender vai fazer diferença. E no começo eu achava isso exagerado. Hoje em dia eu concordo completamente, porque eu percebi que duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo salário e terminar as suas vidas em situações completamente diferentes. A diferença não está apenas na renda, está na forma com que elas enxergam o dinheiro. E o livro fala muito sobre crenças, hábitos, sobre padrões que aprendemos dentro de casa. Muita gente cresceu ouvindo frases como essa: quem é rico é porque explorou alguém, investimento é arriscado, empreender é arriscado. Essas crenças moldam as nossas decisões sem nós nem percebermos. E esse livro faz você questionar muitas dessas ideias. 7º livro, Hábitos Atômicos. Você pode estar pensando aí, mas esse nem é um livro de finanças. E é justamente por isso que ele está na lista. Porque o dinheiro, ele é uma consequência do seu comportamento. Não existe patrimônio sem disciplina. Não existe investimento sem constância. Não existe independência financeira sem hábitos. E o James Clear mostrou uma ideia nesse livro que mudou completamente a minha visão. As pessoas não alcançam seus objetivos, elas caem para o nível dos seus sistemas. Essa frase explica por que tanta gente faz metas de economizar, mas nunca consegue. Porque criar patrimônio não depende apenas de motivação, depende de construir sistemas, automatizar investimentos, controlar gastos, investir todos os meses, mesmo quando você não está motivado. E é exatamente isso que gera resultado. O 6º livro é A Psicologia Financeira. E se eu pudesse recomendar apenas um livro para uma pessoa começar a investir, provavelmente seria esse. Porque o Morgan Housel, o autor do livro, mostra algo que pouca gente fala. Investir não é uma prova matemática. Investir não é uma prova de matemática, é uma prova de comportamento. Ele mostra vários exemplos de pessoas extremamente inteligentes que perderam fortunas
e pessoas comuns que ficaram milionárias simplesmente porque tiveram paciência. O mercado, principalmente o mercado de ações, recompensa muito mais quem consegue permanecer investindo por décadas do que quem tenta acertar o próximo investimento milagroso. E esse livro me fez entender que riqueza não depende apenas do retorno, depende principalmente da sua capacidade de permanecer no jogo. E essa talvez seja a maior lição desse vídeo até aqui. Outro livro aqui na nossa lista é o livro do Mil a um Milhão. Esse livro do Thiago Nigro, O Primo Rico, foi extremamente importante para popularizar os investimentos no Brasil. E existe um motivo para isso. Ele consegue transformar conceitos complexos em algo muito acessível. E o livro ele é dividido em 3 etapas: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. E essa ordem faz muito sentido, porque muita gente quer investir antes de aprender a controlar os próprios gastos. Ou pior, quer investir se aumentar a própria renda. E eu gosto muito dessa visão porque construir patrimônio depende de 3 alavancas funcionando juntas. Imagine 2 pessoas. Uma economiza muito, mas não aumenta a renda. A outra ganha muito, mas gasta tudo. Nenhuma delas constrói riqueza de forma eficiente. O equilíbrio acontece quando você consegue controlar os gastos, aumentar a sua capacidade de gerar renda e investir de forma consistente. Foi exatamente essa combinação que acelerou o meu patrimônio. Outro livro super bom também é O Jeito Warren Buffett de Investir. Depois que você aprende sobre comportamento, chega a hora de você de fato aprender sobre investimentos. E poucas pessoas representam tão bem os investimentos de longo prazo quanto o Warren Buffett. Mais do que ensinar indicadores, esse livro ensina a filosofia dele: comprar empresas, não papéis. E quando eu comecei a estudar sobre a bolsa de valores, eu também queria encontrar a próxima ação que iria dobrar de preço. Mas depois que eu percebi que os investidores, os grandes investidores, fazem exatamente o contrário disso, eu parei. Na prática, eles procuram apenas por empresas extraordinárias. Essa mudança de mentalidade parece pequena, mas muda completamente a forma com que você investe. Você deixa de olhar apenas para o preço e começa a olhar para o negócio. Quem administra, quanto que gera de lucro, se possui vantagens competitivas, se consegue crescer ao longo dos anos. E é exatamente essa filosofia que eu uso até hoje para analisar boa parte dos meus investimentos. Junto com esse livro do Warren Buffett, tem outro que eu super recomendo que vai na mesma pegada, só que é do nosso Warren Buffett brasileiro, o Luiz Barsi, que é o livro O Rei dos Dividendos. Como eu falei para você, o Luiz Barsi ele é o Warren Buffett brasileiro. Ele usou praticamente da mesma estratégia do Warren Buffett para si e saiu de uma pessoa que nasceu numa situação muito difícil, morando quase que de favor, em situação de periferia, e se tornou bilionário com a Bolsa de Valores, um dos maiores investidores pessoa física do Brasil. Então, sem dúvidas, o que aquele cara fez, se você lê aquele livro que conta a história dele, que mostra como ele investe, com certeza você vai aprender muito e tem boas chances de aprender a investir e não cometer os mesmos erros. Afinal de contas, o cara saiu de uma pessoa pobre para um bilionário, sem ter empresa, tá? Sempre investindo na bolsa. Então, esse é um grande diferencial também. E o primeiro lugar vai para o geração de valor. Talvez essa escolha surpreenda algumas pessoas, porque o geração de valor nem sempre aparece nas listas tradicionais de livros sobre finanças. Mas para mim, ele ocupa esse lugar por um motivo muito simples. Foi o livro que despertou meu interesse no empreendedorismo. Entender empreendedorismo mudou completamente a minha forma de enxergar o dinheiro. Antes eu acreditava que riqueza era apenas consequência de economizar. Hoje, eu acredito que o patrimônio ele é consequência principalmente da capacidade de gerar valor. E o Flávio Augusto mostra que o maior investimento que você pode fazer é aumentar a sua capacidade de produzir resultados. Porque existe um limite para o quanto você consegue economizar, mas praticamente não existe limite para o quanto você consegue ganhar. E esse livro me fez parar de pensar apenas em cortar gastos e começar a construir habilidades em ganhar mais dinheiro. E esse conhecimento me fez eu aumentar minha renda muito mais do que qualquer economia poderia fazer. Percebe uma coisa interessante? Nenhum desses livros promete te deixar rico em 30 dias. Nenhum fala sobre ganhar dinheiro rápido, nenhum ensina atalhos. Todos eles falam sobre construção, sobre tempo, sobre consistência, sobre comportamento. E quando eu comecei a minha jornada financeira, eu também procurava respostas rápidas. Mas com o tempo eu fui percebendo que eu estava fazendo a pergunta errada. A pergunta nunca foi onde eu devo investir. A pergunta sempre foi quem eu preciso me tornar para conseguir construir patrimônio durante os próximos anos. E esses livros me ajudaram a responder essa pergunta. E se você se interessou por algum desses livros, ou até por todos eles, todos esses livros vão estar aqui no primeiro link da descrição e você pode comprar esses livros, também pode estar aparecendo aí na sua tela, clicando no link que te aparecer. E você comprando esses livros, você consegue o melhor preço possível e ainda consegue ajudar o canal para que eu possa trazer mais e mais conteúdos aqui para você. Então, o melhor dos mundos é você comprar pelo meu link aqui na descrição ou então
aqui na sua tela, beleza? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que está começando a cuidar da vida financeira. Talvez um único livro seja o ponto de partida para transformar completamente a relação dessa pessoa com o dinheiro, beleza? E agora vai estar passando um outro vídeo aí na sua tela para você assistir, para você maratonar. Combinado? Eu agradeço mais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!